Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luísa Laime. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz. Não, desculpa, Pedro. Como ele é cômico. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Duda. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael. Bate. E pode puxar a Bate. vinheta. No episódio de hoje a gente vai tratar do apagão que teve na Europa e qual vai ser, como é que vai se desenrolar e quais são as possíveis causas desse apagão aí. Não só da Europa, né? Vai tratar um na pouquinho Europa, assim, pô, não desvaloriza os caras que montaram a pauta. Perdão. E falar também sobre como é o sistema de energia, né? Como é que funciona o processo de fornecimento e tal, porque isso sim que é importante, né? Não falando com o cara, tô aqui, ó, apontando pro cara da pauta, né? O cara da pauta. Tirou onda, cara da pauta. Isso aí. Não foi outro cara da pauta que fez ele. Não, eu escolhi os temas. Aí, o cara da pauta tá falando, achando que vai captar o áudio dele, mas tá valendo, cara. Bora lá. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é porque temos desinformados. Uhum. Foi um apagão que aconteceu em Portugal e na Espanha, dia 28 de abril desse ano. Segunda-feira. Pegou inclusive. parte da França, da Bélgica e da Itália. Então, né, foi um apagão que no início, né, ninguém sabia se era por questões, tipo, dos cidadãos que fizeram alguma coisa, cortaram, ou se foi uma coisa mais climática mesmo. Ou até um ataque cibernético, né? Esse parte do ataque cibernético seria muito louco, né, velho? Porque isso fica muito filme futurista. Ou então aqueles filmes mesmo. É porque, sei lá, assim. É porque eu não me lembro o nome do filme, mas tem um filme. Americano. De verdade. Daqueles americanos que, tipo assim, Distopia. o mundo vai acabar por isso. Distopia. Não é distopia não, velho. É, sei lá o nome do filme, só sei que é controle, é no controle, alguma coisa assim. Que é simplesmente um cara que ele vai lá e ele hackeia o sistema operacional dos Estados Unidos. E aí ele começa a... ele modifica o sistema de sinais. Tu resumiu a maioria dos filmes americanos que ação com o governo. Não, mas é sério, ele Faço a menor desliga, ideia. ele desliga o sistema de sinais, ele desliga o sistema de fornecimento de rádio. Ele sai desligando tudo, assim, puf. Eu esqueci o nome do filme. Tu falou desse negócio de comunicação, massa, tem velho. um filme ou uma série também que trata disso, que é uma forma de... Eu não sei se a gente pode estar falando da mesma coisa de outras formas, mas é... Não é filme, é série, então... Não, é que eu não sei se é um filme ou uma série. Tem grande tá. chance de ser um filme também, de uma família que vai passar férias, tá, essas coisas. E eu... Não é isso não, né? Ah, tá aí, também eles cortam O que eu tô tudo. falando é como se fosse um ataque terrorista mesmo. Que inclusive eu acho que é por isso que eles sempre suspeitam de um ataque cibernético, quando rola esses BOs de forma tão grande, né? E aí a gente teve o transtorno lá na Península Ibérica, né? Por total. Vocês viram quais foram os motivos que eles meio que acreditaram que fosse? Tipo, um deles era o fornecimento da França, né, pra Espanha. Ele tinha tido alguma pane e aí acabou quebrando o sistema de fornecimento. Outro fator que teve foi que durante segundos, né, caiu cerca de 63, teve uma oscilação de 63 gigawatts em poucos segundos, se não me engano foi 8 segundos, alguma coisa assim, que também foi o suficiente para cair a energia da forma como caiu. Passou 6 horas, não foi? Foi, passou. Sim, energia. Loucura, né? Teve uma das que deu assim, foi na CNN daqui do Brasil, que falaram que foi vibrações atmosféricas que deu esses sinais, que pra quem não sabe, né, são oscilações que dão. Não sei se está teoricamente correto. O que eu Tudo que a gente falar pode estar correto porque o que acontece? A gente tá gravando esse episódio, hoje é dia 30, né, do 4. Inclusive amanhã é dia... Do trabalhador. Trabalhador. Pedro não trabalha. Não, depois a gente fala sobre isso. Mas até é importante que a gente até dê um adendozinho ao dia do trabalhador, porque Será que o lá vai episódio parar? da gente é postado no dia 2, né? Então vai valer. Será que lá também vai parar? Lá onde? Não, em Portugal, na Espanha. É internacional, o dia do trabalhador. Não, é então, aí internacional. tipo, ninguém vai trabalhar, vai ficar lá apagão mesmo. Mas a energia já voltou. Já voltou Sim, já. mas tipo, aí eles não vão trabalhar não, né? Não sei, E a pergunta. gente sabe, pô. Eu vou ligar Vai lá, aqui, vai. ligar pro... Pesquisa aí, pô. Agora usar uma coisa chamada Google. O podcast e ele não Dixie. proíbe isso, não. Eu queria muito. Vai pesquisa do teu Dixie. jeito aí. Calma aí, a produção tá ali, ó. Estavam me julgando. A produção tá ali, ó, calma. Segura no ponto. Demorou. Mas Muito lento. só vou jogar uma pergunta logo. Como é que vocês se sentiriam Muito ruim. com um apagão de 6 horas? Eu achei que eu ia morrer. Eu já fico agoniado com o apagão de 1 hora, 30 Eu também. minutos. Falta energia. O pior de tudo, não
é nem ficar sem internet pra mim. Pode tudo é ficar no calor. Mas lembrando, o apagão ele foi geral, então você perde linha telefônica, você perde Tu tudo. perde. Como assim, então? Você fica sem celular, total, zero. Tu nunca ficou sem luz em casa, tu não ficou sem É, internet. tipo, só tu fica- você e a Porque terra. não faltou energia na sua rede energética. Na sua rede elétrica, né? Que aí no caso, tipo, você fica lá com Sim. sua 3G funcionando. Foi geral, se for geral, então Pega o tudo. fornecedor da tua 3G também tá sem energia. Sim, mas antes ia na pré-história. 6 horas na pré-história. Maluco. Eu ia tentar dormir. Eu ia dormir, eu ia falar isso. tentar Eu ia dormir, dormir. mano. Não, se fosse de noite pra mim ia ser pior. Se fosse de noite pra mim é mais fácil ainda pra dormir. Sabe qual é o mais louco? É que a gente tá na área urbana, né? Então assim, a gente vive Eita, no campo. Um pouco a pior. favor da energia. É, Não, é porque Não, a gente mas é no- desesperador. Mas no campo Aí- talvez não fosse tão desesperador. verdade. Mas aí pensa, o quanto de acesso a população fora dessas redes centrais, elas deixam de ter justamente para usar essa energia. Porque, por exemplo, a rede elétrica no Brasil, ela passou a ser um pouco mais democrática só ali por volta da década de 90 dos anos 2000. Então, até então, a gente tinha um sistema elétrico bem precário, né? Que é quando a gente coloca o 5, tá ali para pesquisar, que era o sistema interligado, né, nacional. Que inclusive foi o que gerou O apagão de foi 2018. uma pane, né, na Em 2018. ali em Chimbó, se eu não me engano, ou foi Paulo Afonso. Mas como é um sistema interligado, né, aí no que dá uma pane em um canto, acaba... Ele pegou a região norte e nordeste do Brasil com mais Foi o que? Foi em 2018. 2018. Vocês estavam o quê? Embrionários ainda? 18? Nem De- lembro o que eu tava fazendo. Quinto ano. 11 anos. 10. Vocês sentiram o quê? Isso aí? Nada, né? Nada, eu nem lembro disso aí. Minha vida normal. Eu nem lembro disso aí. Não dá nada na minha vida. Eu não sei se no sul chegou a ter, mas eu nem lembro. Foi de noite, inclusive, esse apagão, né? Então, assim, foi bem engraçado. Oi? Foi de noite, mano. Foi de noite. Eu tava lá, eu vi. Ele era. Ainda. Mas... Pedro tinha 15 anos. Tinha? 2018? Meu Deus do céu, ele não 2018 se tinha um pergunta. 20. Ele ainda Ele pensou. 20? Não. Não, porque 2014 eu começo a namorar com o Jéssica, 2014 eu tava com 19. Então, 2020 e 2018 eu tava com 22 anos. E fazendo retrospectiva, né? Ainda bem que é professor de geografia, não de matemática. Perfeito. É. Mas continuando, pra gente seguir a pauta, segue a pauta. Poxa, 4 caras com 4 pessoas com TDAH aqui. 4 caras. eu não tenho TDAH. Não, imagina. Né? Eu também não tenho não sou maldado. Ei, não faz isso não, pois vai pro ar, velho. Vou ficar pra ninguém, vai ficar capacitista. Uma coisa que eu Tem tinha. que comentar sobre. Só uma coisa que eu tinha visto é que Portugal tinha culpado a Espanha. Em algum lugar eu tinha visto eu também ensinei que Portugal tava culpando a Espanha pelo apagão, por essa coisa ali. Só não entrei tão no fundo, mas eu cheguei a ver isso aí. Não, o que eu acho mais louco é que, aí sempre tirando a parte da resenha, quando a gente fala sobre uma pane dessa, é bem engraçado que a gente tem que entender sobre como a gente é bem vulnerável a algumas questões. Por exemplo, a gente vive a era da internet, a era digital. Sim. A era digital, ela é ativa graças ao sistema de fornecimento de energia. Só que o sistema de fornecimento de energia hoje é um dos mais abalados quando a gente fala sobre aquecimento global. Porque a gente tem É muito uma vulnerável. complicação muito grande. Por exemplo, qual é o principal produtor de energia do mundo? Qual é o item, né? Qual é o... Petróleo. São os combustíveis fósseis, certo? Quem é o principal inimigo do meio ambiente? Combustíveis Combustíveis fósseis. fósseis. Quando a gente pensa em energia renovável, a gente pensa em energias baratas ou caras? Cara, Cara, Caras de produção, mais baratas de acesso. Não é esse processo que tem? Sim. Vê que loucura. A gente, então, é totalmente vulnerável a um sistema de fornecimento de energia que ajusta toda a nossa vida. Por exemplo, o que vem que gerou de crise lá? Tanto é que o presidente Pedro, o primeiro-ministro, né, Pedro Sanches, que é a nossa aluna traduziu aqui, ele falou o que mesmo na sua coletiva? Ele falou que não era para as pessoas se preocuparem e que se ocorrer alguma coisa assim era para recorrer às fontes de Às informações autoridades. principais. É. Ele que tributou o exército na rua, né? Ele decretou o estado de emergência. porque realmente parou. Eu vi que tipo, parou o transporte, parou tudo. Porque tudo é por energia, pô. Tipo, vê, de noite, falta energia de noite. Acabou. Eu falo, não, Todo mundo em pra casa. melhorar. A Galinha Magalhães, né? O podcast da gente é gravado em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. A Galinha Magalhães é simplesmente a avenida mais congestionada do Brasil, né? Lembrando que não é por distância, assim, por tempo que se gasta para percorrer uma distância. Do Brasil. Né? Do Brasil, velho. Né? A gente consegue Aqui em São Paulo. ganhar de São Paulo, né? A gente demora muito tempo para percorrer um espaço muito curto. Porque cálculo de congestionamento não é a distância que você faz, e sim o tempo que você leva para fazer determinado percurso.
Então a cada quilômetro a gente demora mais para percorrer 1 quilômetro do que eles lá. Louco, né? Mas enfim, imagina que falta energia. Não tem sinal. Acabou. Como é que funciona? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Já tem um monte de congestionamento quando tá a energia toda funcionando, semáforo, essas coisas assim, ligada. Quando não tem nem semáforo, que as pessoas não sabem nem se podem ir ou não ir, é pior ainda, né? Porque... Só que eu acho bem que, tipo, isso mostra como a gente é dependente da energia. Tipo, obviamente que ela é muito boa pra gente, né? Porque fornece muita Isso que a coisa. gente tá fazendo aqui é graças a Deus. Literalmente. Tipo, facilita muito a vida. Sempre que, tipo, pensar que há um tempo atrás, tipo, o povo vivia sem energia, assim, tipo, Sim. usava vela, sabe? Tipo, pensar como a gente é muito dependente. E, tipo, Sim. se acabar a gente não ter outra alternativa, a gente, parou, vai ficar aqui esperando voltar. Exatamente. E tipo, são coisas que a gente nem presta atenção no dia a dia, tipo, carregar o celular, ligar a luz, ligar o ar-condicionado. Mas quando acaba, a gente fica tipo, meu Deus do céu. A gente O mundo precisa acabou. Exatamente. Sabe? Tipo, a gente realmente começou a pensar, meu Deus, o quanto que eu sou dependente disso, o quanto que eu preciso disso. E também, tipo, tem muitas pessoas que trabalham. Pode falar, pô. Não é, cara. Não, deixa eu falar, pô. Vai, fala. Também, tipo assim, tem muita gente, tipo assim, eu não sei, muito aqui no Brasil, mas tipo, na Europa, eles usam muito metrô, né? Muito metrô e tal. Então, tipo assim, pessoas que trabalham, como é que vão usar o metrô? Como é que vão voltar pra casa? Tipo, se Foi uma das panes, Exatamente, Transporte, durante o trabalho. transporte. Exatamente. Também teve pane nos hospitais, porque assim, a gente tá falando sobre coisas subjetivas, né? Tipo, o celular, o energia em casa, tipo, ninguém vai ter problema por causa disso. Mas imagina uma UTI, uma Oxigênio. intensiva, né? Uma área vermelha, Sim. com ausência de energia. E aí... Uma pessoa que precisa de um aparelho pra respirar. De um aparelho. sim. Eu tô assistindo uma série médica e em um dos episódios teve... Não é Grey's Anatomy. Não. É House. The The Resident. House. Não, The Resident. Já Ah, assisti, The eu gosto. Denise. Tome. Ponto Sabe pra que ela. a ideia é um podcast. Então, teus movimentos, eles são vistos, claro, pra galera que tá no YouTube. Mas a galera que tá escutando... Ela acabou de comemorar um gol. Foi mal. Foi tipo o Ronaldinho Gaúcho. Não, esquece. Esquece. Vai, foca. Mas eu tô Foi o assistindo- TDAH, foi o TDAH. Eu tô assistindo essa série que é muito boa. Aí em um dos episódios acontece isso. Acontece um apagão que inclusive foi uma das alternativas que quando o pessoal estava pesquisando sobre essa cadeia de energia em Portugal e na Espanha, que era o cyber invasão, que era tipo hacker que invadiram e desligaram tudo. Sim. E nesse episódio aconteceu isso, de tipo, hackearam as coisas do hospital, tava tendo uma tempestade muito grande e desligou tudo do hospital. Então, máquina né, de respiração, tipo, não dava pra fazer cirurgia porque as salas estavam muito escuras e, tipo, não conseguia operar os pacientes, tinham que transportar o pessoal. Então, tipo, também atrapalha, a falta de energia também atrapalha nas questões, tipo, básicas, né? Sim. Mais sérias. Verdade. Quando a gente fala sobre cima de energia, eu acho muito engraçado, porque uma das matérias de vocês, por exemplo, não é matéria não, um dos assuntos de vocês é fonte de energia, né? Inclusive tá lá na emenda do Enem, né, assim, fonte de energias, energias renováveis e não renováveis. Só que a gente não tem perguntas assim, tipo, pra que serve a hidrelétrica? Essas perguntas não existem. Mas a gente vai ter perguntas construindo sobre como é que funciona o sistema de fornecimento de energia. Por exemplo, uma temática de redação seria energia para todos. Não. Bem, a gente pensa no Brasil, por exemplo. Como é que é viver em áreas em que a gente não tem a condição elétrica? Péssimo. Muito bem. Eu gostei do silêncio. Pô, eu não sei, não vou falar que eu tô acostumado a ver em lugares que não tem região onde não tem tanta energia elétrica. Mas eu já morei em uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul. E que, assim, tinha luz, óbvio, e tal, né, no lugar, só que o resto era tudo muito escuro. Tu percebe que, tipo, é só tua casa ali, às vezes, com poucos cômodos, e o resto é muito escuro, tu não consegue ver nada. Então, meio que eu acho que isso atinge a convivência até das pessoas, de todo mundo ali do bairro, né? É como se eu tivesse uma... Porque não fica convidativo lá de Tu fora. tem uma vida intermitente, tá ligado? É como se tua vida só funcionasse das 5 horas da manhã até as 7 horas da noite, né? Até as 6 horas da noite, assim, pra cara. Porque depois disso tu faz o quê? Deita e dorme. Por exemplo, a gente aqui no espaço urbano,
elitizado, né, entre aspas, gigante. A gente tem um convívio noturno, assim, Não, ele é tranquilo. gigante. A gente faz dinheiro durante a noite. Um espaço distante, um espaço desagregado, né, desse sistema produtivo, ele não faz dinheiro à noite. Porque a Tudo noite para. tem vida, né, assim, Cada um na sua casa. é como se a modernidade ela não atingisse, só que a modernidade ela já existe. Isso entra inclusive para uma etapa em meio globalização de Milton Santos, né, que é da perversidade e tal. Em que você promete o acesso, mas o acesso não chega. E aí como é que funciona esse aspecto? Porque, por exemplo, por que gera um impacto tão grande o apagão na Europa? Porque é Europa. Mas não traz aqui Existe pro também. Brasil, né? Que tipo, já tem cidades, desde sempre, Que não nem. que não vivem com tanta energia assim. tanta E que ninguém morreu. Por exemplo, a gente tem uma briga do caramba com a privatização, certo? Uhum. E o sistema de energia da gente é tudo privatizado. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem a Neoenergia, em que ela assume o lugar da CEL, né? E aí, só que a gente tem uma concessão individualizada, ou seja, é uma única empresa fornecedora de energia. Mas quando a gente pega essa relação, né, de como funciona esse fornecimento de energia e tal, é tentar analisar, assim, e se fossem várias empresas? E se cada empresa ela determinasse um valor? Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo mesmo tem lá as empresas e tal. Acho que o Rio de Janeiro é São Light. Paulo, que é Rio de Janeiro é Rio Light. de Janeiro é Light, é. E o Rio de São Paulo é Anel, né? Não é Enel. Enel. É. Vocês estão ligados que rolou tretas e mais tretas, né? Por exemplo, Sim. para poder a Enel assumir. Teve também, Pessoalmente, quando teve aquelas chuvas em São Pronto, Paulo, era isso que mesmo. ficou, sei lá, acho que 2 semanas sem ter energia elétrica e não resolvia os problemas. Porque esse é um fornecimento privado, então tem que acontecer o quê? Tem que. E aí? Se é um fornecimento privado, tem que ter o quê? Os dons têm que agir, tipo, né? Porque se é Tipo, não é uma privado. coisa do governo. Não Eles tem como o podem governo falar, colocar tem que- pressão. Exatamente, eles têm que. Os donos, tipo, se importar com isso. Porque se eles fornecem, se é uma empresa deles, eles estão fornecendo, significa dizer que você está pagando. Se você está pagando, qual é o direito que você tem? Tem que Receber. Quem não paga não tem. Porque, por exemplo, lá mesmo no Rio de São Paulo, quando teve a chuva, pô, o problema foi de árvores que caíram sobre os fios e tal, e aí a prefeitura foi lá e tirou as árvores e a Enel não tinha ajeitado os fios. Sim. E aí, quem que ajeita? É o problema também de tu ter esses serviços básicos separados do. Os serviços básicos que não atendem a todo mundo. Serviços básicos que deixam de terem acesso ali a todo mundo e que acaba se tornando meio que elitizado de certa forma, né? Deixa de ser básico. Que tipo, pra gente seria algo simples, sendo que pra muitos é. Uma coisa, tipo, rara, né? Porque, pronto, uma das coisas que a gente tem é, quanto é a conta de energia? Conta de energia é barata? Não. Cara. E aí a gente entra para a ideia de como é que essa energia ela atinge esse aspecto social. Está associada ao quê? A uma necessidade de taxa social. Por que isso que é uma taxa social? Porque o governo vai lá e banca determinado valor, que é para poder o espaço privado não ter déficit. Mas por que a produção de energia ainda é uma produção tão frágil? Ainda é uma produção de energia tão inalcançável assim? Não é todo mundo que tem os acessos positivos. E quando a gente fala todo mundo, quantas áreas de aspectos favorizados elas utilizam a energia sem ser energia de fornecimento direto? Tem os famosos gatos. Por que isso é feito? É porque a galera não quer pagar, porque a galera não tem condição de pagar. Condição de pagar, né? Claro que a gente tem aquela galera que é porque não quer pagar mesmo, tá? É muito comum você pegar, assim, sei lá, uma loja ou alguma coisa assim do tipo. Ai não. E aí você vai lá e o cara pega e puxa a energia direto pra loja dele, né? E aí na verdade ele tá pintando. Mas quantas pessoas não passam a usar o sistema de gato, né? Porque Tem muito isso nas comunidades. não tem acesso. É gato energia, gato net, gato tudo, né? O maior fornecimento que a gente tem, o maior animal que a gente tem. Mas porque o que acontece? Ou você faz o gato ou você não existe. Não vive, né? Ou você não tem nem. Porque se tudo hoje é base da energia. Exatamente. Tudo hoje é base da energia. Literalmente, tipo, até as coisas, velho, tipo, geladeira, fogão, que hoje em dia é muito elétrico. Não, pronto, a geladeira. Tu não tiver uma geladeira em casa. Não comi direito, viu? Não comi. Verdade. Você não tem como ter alimento, né? Ou Sim. no Tu não mínimo, consegue alimento estocar o saudável. exatamente. tu não consegue estocar o Só enlatado, né? É. Que dá pra. que conserva. Aí você vai.
E só pra entender, viu? O Brasil ele passa a ter essa compra de geladeira assim, de forma muito gritante só a partir dos anos 80, com a década perdida. Você já lembra da década perdida? Não. Pelo amor de Deus. Não. Quem é um professor de geografia? Calma aí, tá, lembrar da matéria sim, Não né? sei, gente. Década perdida, a matéria, década Ah, perdida, velho. Ah, sim, é que depois lá do problema do petróleo, que aí o Brasil começa a ter problema com as dívidas públicas, não consegue pagar, a inflação vai a quase notação científica, o preço muda diariamente, essas coisas tudo. Rafael lembrou por todas. Lembrei. Exatamente. E aí, peraí, poder perdida. Gente, desculpa, Bruno aqui, né, o nosso assistente, estava se gabando. Era É assim. só falar isso, pô. Essa galera não estuda, né, Bruno? Aí fica A cara complicado. deles tá ótima, gente, vocês tinham que ver. Isso aqui Mas a gente tem a crise associada ao milagre econômico da ditadura militar, pegou muito dinheiro americano, aí tem a crise do petróleo, os Estados Unidos param de fornecer dinheiro a gente. Aí a gente vai ter uma taxa inflacionária. Sarney assume o poder. E aí Sarney vai ter que criar, por exemplo, o fiscal de Sarney, que era aquele negócio para poder fiscalizar a variação de preço que a gente hoje estamos fazendo. E o que é que acontece? As coisas mudavam tanto de preço que o trabalhador comum passou a comprar feira mensal. A feira mensal não existia. Não existia isso. E aí o que a galera comprou? A galera começou a comprar freezer para poder estocar carne em casa, porque a carne, o câmbio da carne era um dos maiores. Eles ficavam mudando. Uma matéria que teve da Globo dos anos 60 da Globo, que tava falando sobre isso, sobre o estocamento de carne, do freezer. Começou a ter muito processo por causa disso. Enfim, por causa dos preços. Vou lembrar. Porque o que é que acontece? Tu ia, por exemplo, a gente tá aqui, né, gravando. Aí anunciava, combustível baixou. O cara saía do trabalho e ia correndo abastecer pra voltar. Porque o cara já sabia que quando ele largasse. Já tá de Nesse brincadeira. Aí por isso que a gente passou a ter geladeiras, tá ligado? E tal, Sim. essas coisas, porque a gente não estocava, pô. O alimento era muito associado a compra semanal, compra mensal. Você não tinha essa. Tanto é que isso não faz parte da cultura de uma pessoa de alta classe. A pessoa de alta classe não faz compra de. Faz mês. pra aquela Ele faz alimentação. compra periódica, aquela alimentação dele e tal. Tipo, vou fazer uma compra aqui pros 3 dias. Até porque quanto mais nova, mais saudável é o alimento. Uhum. Entende? Tipo, mesmo que refrigerar ele mantenha uma certa salubridade, mas quanto Não mais é a mesma fresco, coisa, né? né? Quanto mais novo, melhor. Então, foi o impacto que é. Pronto, aí tu tem 6 horas sem energia. Apodreceu tua carne, faz como? Tu é liso. Se lasca. Perde a comida, não dá pra comprar mais. Ou tu mora numa região que não tem fornecimento de energia. Tu faz o quê? Charque. Puxa. Tu vive de charque e carne de sol. Taca Porque tu sal taca pra- sal pra poder manter Voltar A ao Império salada. Romano que Deixa usava ela um sábado. seca. e manter a salubridade, né? Verdade. Essa parte aqui vocês aprenderam, não aprenderam? Ensinou, se aprendeu. Qual é o efeito que o sal faz sobre a carne para poder manter a carne? É um podcast. Bora lá. Ela fez uma onomatopeia. Autodescrição. Fez uma- Nossa Roster Line, ela fez um movimento chamado de empuxo, onde ela puxa os braços para dentro e faz um movimento sonoro, indicando uma sucção. Isso é importante. Mas o nosso Bruno, apoiador científico, já disse que o sal ele conserva, né? E aí a gente tem alguém sapiente aqui. Não, pô, é porque... Ele retira a água, né? Ele suga a Não, água, é se não me porque engano. eu tenho muito da... Às vezes a palavra não sai, sabe? Mas... O movimento Ela dele. tem muito da atuação, ela é muito do teatro, então ela... Não, mas é isso, tipo, por conta do sal, né? É, Retém o líquido e acaba não apodrecendo a carne. Eu estourei o microfone, foi Bruno. Foi ela. Para aí, pô, de estourar o microfone. Ah, ele. Aí que estourou o Ó, estourou de novo. Arrasou lá. Gente. Aqui é puro cinema. desculpa se vocês ficaram surdos, tipo lá. Mas sim, ó, só pra gente botar uma pauta a mais, pra gente poder caminhar pro fim, porque já levantaram 25 minutos ali várias vezes. Dia trabalhador. O que é dia trabalhador pra tu? Trabalhador Desculpa, calma. As pessoas que, tipo, todo mundo que trabalha, se esforça e tal. Não, eu sei que tem uma história por trás do porquê do dia do trabalhador, mas aprofundadamente eu não sei, não. Pra que serve o dia trabalhador? Pra Reconhecimento. reconhecer a luta pelos direitos que eles tiveram ao longo dos anos e, de certa forma, reconhecer eles e meio que dar um lugar digno pra eles, assim. Por que o dia trabalhador ainda é importante hoje em dia? Pra valorizar os trabalhadores que existem em todos os
Porque ainda não foi Porque, tipo, suficiente. exatamente. Por mais que exista um dia do trabalhador, nunca vai ser suficiente. Porque a gente tá ali, você trabalhando. É um dia de comemoração? Não. Não. É um dia de quê? Relembra. De reflexão. De relembrar aquilo que aconteceu, como também, eu acho, eu posso estar falando errado se eu falar alguma coisa, que é, ano passado, né, o nosso presidente, ele colocou como um feriado, né, o dia da Consciência mulher... negra. Não, da mulher negra, eu acho. É consciência negra, se não me engano. Foi da consciência. Foi da negra. consciência Dia negra. 20 de novembro. Né? Foi. Que colocou, aí tipo, todo mundo, ai meu Deus, é mais feriado. Mas tipo, não, é só porque a gente brasileiro, a gente gosta muito da questão do feriado. Mas é mais um dia, pelo menos pra mim, que eu penso, é um dia pra relembrar daquela luta que eles tiveram. É pra gerar um impacto e fazer com que os movimentos Não sejam apagados. Até porque se o cara trabalhando, o cara não tem como participar de movimentos. Por exemplo, amanhã não é um dia de festejo, é um dia, sim, claro, de festejo porque é um dia trabalhador, então o trabalhador ele vai descansar. Mas para muitos também é um dia, principalmente para movimentos sindicalistas, é um dia para poder você fazer manifestações e chamar esse trabalhador para conversar, para poder indicar para ele a necessidade. É importante lembrar que o trabalhador ele não é nacional, ele é internacional, ele surge graças a protestos lá em Chicago, ele vai ganhar força muito grande nos movimentos também na Europa, né, graças ao lulismo, né, lembra desse movimento que era a quebra das máquinas e tal. E chega aqui no Brasil ainda nos anos de 1925, quando os movimentos sindicalistas começam a aparecer graças à Revolução Russa, né, que acabou incentivando aqui aqueles movimentos leninistas. Mas é só em 30, né, que aí a gente começa a ter Vargas se apoiando desse Dia dos Trabalhadores, né, que já era feriado, e aí ele começa a decretar leis positivas como salário mínimo, aí depois 8 horas de trabalho diária, e depois a CLT, né, ainda tem o Estatuto, né, ele vai criar o Estatuto do Trabalhador, que é a grande conjuntura legislativa, e depois ele cria a consolidação, que é a CLT. E tudo isso ele lançou nos dias de 1º de maio, tanto é que a maior reunião que tem é uma reunião em São Januário, né, e tal, que é o estádio de futebol do Vasco, um clube de futebol lá do Rio de Janeiro, que já tem um histórico de lutas bem gritantes, assim. E aí ele simplesmente se apoiou, né, Vargas ele foi inteligente, né, no processo. Tanto é que ele é conhecido como o presidente pai dos trabalhadores, né, blá blá blá. Mas na verdade ele queria só manipular os movimentos sindicalistas para poder ele não perder a coroa, né, porque os movimentos sindicalistas já começavam a ficar muito fortes. É muito do marketing. E naquela época era muito forte, né? Hoje em dia também, mas naquela época o marketing era marketing. Hoje em dia só joga na IA, joga na internet, paga um patrocinado do Instagram E foi. e acabou-se. Exatamente. Mas porque hoje em dia, mas enfim, o trabalhador ele tem uma relevância assim gigante. E também hoje em dia que a gente tem uma quebra da CLT. A CLT ela vem perdendo força para os MEI, né? Para os microempreendedores individuais, que é uma doideira, porque, por exemplo, amanhã é feriado, certo? Para a CLT. Pra ti não. Microempreendedor individual. Ele para se o trabalho dele parar. Mas se o trabalho dele tiver continuidade, se ele não for, ele perde aquele dia de trabalhar. Ele não tem final de semana remunerado, o MEI não tem férias remuneradas, o Até MEI... com É uma isso. forma de contratar sem ter que pagar os O MEI os direitos trabalhistas. o MEI ele é um PJ, ele passa a ser uma É. pessoa jurídica. Ele vai ganhar mais, vai porque ele não tem os encargos de CLT, mas ele não tem as proteções de CLT. E um negócio que tu disse que veio na minha cabeça, da questão de, tipo, também um dia para as pessoas poderem trazer à tona e falarem, até porque muitas vezes, tipo, quando os trabalhadores, dependendo de alguns assuntos, eles são muito silenciados. Então, querendo ou não, é um dia que eles possam expressar aquela ação que não estão fazendo para eles, ou algo que pode estar errado. Boa, não vou falar não, que a tua fala foi boa. Tá certo. Mas alguém tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu não sei já. Então, gente, esse foi o episódio. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o like, se inscreve pra dar essa moral e tchau. E ouve no podcast. Ouve no Spotify, pelo amor de Deus. Dá moral. Ouve no podcast. Releve as minhas partes.